Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, pastor evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Deixa eu ver aqui se o celularzinho aqui, ó, tem um louvorzinho aqui para nós, né, para poder estar expressando aqui um versículo para os meus amados aqui, nos quatro cantos deste mundo. Que esta mensagem chegue aonde eu não posso ir. E peço que compartilhe, porque o evangelho vai ser compartilhado. Eu quero dizer que tenha sempre, como eu falo sempre, tenha sempre dois bolsos, um furado e outro costurado, ou uma peneira. E você, ao ouvir a palavra, você peneira e pega o que for realmente servir para você, porque a gente nunca sai vazio. É assim. Eu sou desse jeito, quando eu estou meditando na palavra, ouvindo a palavra, eu nunca saio vazio. Vai sempre falar comigo. Amém? E essa palavra de hoje aqui, eu quero ser bem mais maranata, mas é o Espírito Santo de Deus que manda em mim aqui no santuário do Senhor Jesus Cristo, onde eu e os anjos servimos ao Senhor. Glória a Deus. Pode estar amargando igual Giló. Para mim vai estar doce igual o mel que o João Batista alimentou no deserto. Eita glória, não vou blasfemar nunca, meu Deus. Mas é nunca mesmo, não gosto de usar esse termo, mas é nunca, não blasfemarei. Faça de mim o que o Senhor bem entender, o que o Senhor bem quiser. O Senhor é quem manda em mim. Amém? Quando a gente entrega nossa alma para Jesus, irmãos, a gente não é mais dono da gente, não. Essa que é a verdade. Compartilhe. Amém? A palavra se encontra no livro de Gênesis. Olha só, eu estou aqui, né, apresentando aqui a espada, tá? Apresentando aqui o livro de Gênesis, aleluia. Vou fazer uma leitura aqui e a gente vai completando aqui também, né, buscando conhecimento, onde a palavra nos fala, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Olha só. Ora, o Senhor diz a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 1 do capítulo 12. O Senhor diz a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para que a terra que eu te mostrarei. Olha só. Aí eu vou aqui no verso 5, tá observando aqui, e está escrito assim, no verso 4, melhor dizendo, é o 1 com o 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi, olha só, chave do versículo, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Aleluia. Veja bem, existem muitas controvérsias, existem muitas situações dentro do mundo da teologia, né, e não precisa ser teólogo, nada disso, dentro do mundo simples e humilde daqueles que meditam nas escrituras como eu, que gosto de meditar, eu gosto de estar extraindo versículo, e aí a gente vê que existe assim, umas controvérsias, né, nesse debate. Aleluia. É muito gostoso, um debate suave, que a Bíblia é para isso. Para a gente debater com a gente mesmo, não causar contenda com o outro, não, de forma alguma, é com a gente. E eu faço essa leitura, estava aqui observando, e veja essa leitura, quando Deus mandou que Abraão saísse, ainda era Abrão, saísse da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus mandou Abrão sair. Abrão sair do meio da parentela. Meu Deus.
E aí, pastor, o que o senhor já está vendo aí nesse verso? Eu já estou vendo aqui como nós, ainda que esses homens, Abraão, o pai da fé, Jó, o homem de muita fé, Davi, segundo o coração de Jesus, mas eu vejo como ainda eram falhos. E eu costumo dizer sempre, eram mesmo. Sabe por quê, meus amados? Porque se Deus achasse que qualquer um homem desses fosse capaz, né, de ser sem mácula, sem falha, ele não mandaria o seu filho unigênito para morrer por nós na cruz, para ser crucificado por nós. Seria um desses. Então, aqui eu já vejo que Abrão, ele, de uma certa forma, deixa aqui aquele desejo de estar levando com ele ainda parente. Ló. Porque, olha só, assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Abrão partiu. E foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. E foi Ló com ele. Deus não mandou Abrão levar Ló, não. Ló era adulto, era maior de idade. Ló era adulto, era maior de idade. Por que Abrão teve essa teimosia? Sabe o que é? Eu falo teimosia sim, aspas. Sabe por quê? Deixou ser tomado, talvez, naquele momento, pela emoção, pelo coração. E eu vou sempre deixar claro, quando a gente age com o coração, a probabilidade de errar é muito maior do que quando a gente age com a razão. Aqui Abrão deixou-se levar. Ló era sobrinho de Abrão, né? Sobrinho de Abrão, filho do irmão de Abraão. Seguiu. Assim eu quero aqui deixar claro para você, pai, você, mãe. Você, pai, você, mãe. Eu preciso deixar claro para você dentro desta leitura. Ei, peraí. Até quando você vai deixar seu filho barbado, adulto, virar homem de verdade? Até quando ele vai ficar? Até quando você vai deixar ele sustentado por você? Já começa por aí. Eu estou dizendo filho barbado, adulto, que está cheio, que as mães me desculpem, me perdoem, que os pais me perdoem. Eu estou sendo sincero com a palavra. Da palavra não corta, mas eu vou dentro da palavra. E é o que eu mais vejo por aí que nós vemos. Mães, umas são mães solo e acha que o filho nunca cresceu. Pai acha que o filho nunca cresceu. Aqueles filhos adultos, barbados, preguiçosos, que pega, a mãe dá o prato na mão, ainda ele come, põe debaixo do sofá ou na cama lá, o copo com café do mesmo jeito, e ele passa o dia aqui, no celular. E a mãe ralando para trabalhar. E ele extorquindo a mãe, que aí é extorquir. Você acha, mãe, você acha, pai, que você está criando esse filho para ser uma verdadeira geração de Abraão? Você acha? Porque no meu haver, não. E aqui Abraão levou Ló. Então chega um momento, nossos filhos nasceram, amém, glória a Deus, agradecendo, cresceram, pegou asa, voa. Nós ensinou a trabalhar, como é que tem que andar, primeiro os princípios, dentro dos princípios da palavra do Senhor,
Porque se seu filho ouvir os conselhos como a mãe de Lamuel deu para o filho dela, dentro da palavra, ele vai ouvir. Ensina teu filho o caminho que deve andar e ainda na velhice não se arrependerá. Quer dizer, ele vai ouvir. E ele vai ser um grande homem. Agora, você não ensinou seu filho se quer orar, se quer falar com Deus, não falou para seu filho quem é Deus, seu filho cresceu, ficou com o pescocinho duro, endurecido, a gente costuma dizer o pescoço endurecido, né? E que dentro de casa você não pode nem falar nada. Você tem medo de apanhar do seu filho do jeito que está o mundo hoje, é o que a gente está vendo. Você tem medo de apanhar do seu filho. Porque a Bíblia, a palavra de Deus nos fala, fim dos tempos, né? Fome, peste, guerra, pai contra filho contra pai e assim. E a gente está vendo aí acontecendo. Então é assim. Ensina seu filho a trabalhar desde novo. Trabalho não vai matar ele não, é trabalhar. Ele vai ter uma grande responsabilidade amanhã ou depois e vai te agradecer, mãe. Vai te agradecer, pai, quando ele for pai também. Aí é uma geração saudável, a trabalhar e conhecer as Escrituras. Então aqui eu vejo como Abraão teve um pouco de, dizer assim, de dó, né? Palavras que eu não gosto muito de usar, esses termos. E deixou ser levado pelo coração. E aqui prova que Abraão foi enganado pelo seu coração. Que a palavra de Deus nos fala. Enganoso é o coração do homem. E Abraão levou Ló. E o que aconteceu? Sai do meio da tua parentela, meu filho. Olha, é assim. Você já cresceu, já está adulto, você precisa trabalhar, agora é hora de você fazer a sua parte. Se mora dentro de casa, você ensinou ele trabalhando, está trabalhando. Então vamos ver aqui as despesas. Tá? Mamãe, mas papai, só aqui, todo mundo aqui, vamos sentar, vamos fazer a mesa redonda, vamos ver como é que vai fazer para estar pagando. Mas tem mães que tudo é ela. Ela paga a água, ela paga a luz, ela paga a internet, ela dá o dinheiro para gastar com outras, o filho gastar com outra situação. Pai, eu estou falando de mãe, mas eu estou falando do gênero. Enfim, para com isso. Você está levando seu filho para o abismo. Olha, quando fala que a Bíblia é um livro espinhoso, que o Evangelho é espinhoso, é por conta disso. Dessas pregações. É por conta dessas pregações, que é versículo que nós temos que saber extrair. E aqui nós vimos o trabalho que Ló deu. Você vai lá no capítulo 13, você já começa a encontrar o trabalho que Ló deu, as divergências, os acontecimentos, enfim, que Ló deu para Abraão. Mas quando Deus diz, sai do meio da tua parentela, Deus não mandou ele levar ninguém de parente. Não. Deus não mandou ele levar ninguém. E a palavra aqui se encontra. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Que Deus mostraria a ele a terra. E aqui assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, até aí bem. E foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos. Então quer dizer, Ló foi causar problema. Agora, os pais e mãe que não quer criar filhos direito, primeiro tem que criar dentro da palavra. Ó, se não for aqui, é uma família destruída na areia. Ensine seu filho o caminho que deve andar dentro da palavra. E a palavra aqui ainda nos fala mais. Olha só. Olha o que eu vejo aqui, ó. A polêmica de Abraão ter levado Ló. E qual era o chamado original? Pastor, qual o chamado original? Quando Deus chamou Abraão em Ur dos caldeus, lá dos caldeus,
A orientação era para que ele deixasse sua terra e a sua parentela. Tá vendo? Tá aqui, ó. Capítulo 12, verso 1. A orientação era que ele deixasse, olha só, deixasse, glória a Deus, deixasse sua terra e a sua parentela. Gênesis 12, verso 1. E a controvérsia? Qual é ela? A controvérsia foi levar Ló. Levar Ló. Deus mandou ele deixar a parentela. Não, ele deixou o coração, ser tomado pelo coração e levou Ló. Pelas emoções, pelo coração, foi enganado pelo coração. Assim tá cheio de pai, tá cheio de mãe, não ensina os filhos nada e depois vai reclamar quando os filhos caem no abismo. É desse jeito. E a controvérsia aqui é levar Ló, o seu sobrinho, né, que era sobrinho. Né? Então, assim, é visto por alguns, né, eu digo, teólogos, estudiosos, isso é visto assim de uma forma geral aí por alguns, de muita controvérsia, né? Como uma quebra parcial, eu diria uma quebra parcial, glória a Deus, ou um apego familiar que contrariava a ordem estrita de sair de parentela. Ordem é ordem, meu irmão. Deus ordenou. Não vai contra, não. Você vai pegar uma brasa quente com a mão. Seja seu filho, seja seu irmão, seja quem quer que seja. Ou tu não crê nesse livro? Ou você só quer que esse livro aqui venha e massageie seu ego? Ou você não quer pegar e extrair o versículo corretamente? Me fala. Deus, quando dá a ordem, está dado. Porque só Ele pode todas as coisas e você pode tudo nele. Nós podemos tudo nele que nos fortalece. Mas é se nós quiser. Aí é aquele coração que a mãe está vendo um filho barbado, brincando de celular o dia todo, a madrugada, a noite toda. Já herdando, às vezes, da própria mãe ou do próprio pai. Você está entendendo? Para com isso. Ouça a voz de Deus através da palavra. Ouça a voz de Deus através da palavra. Aleluia. A controvérsia é essa. Porque teve aqui como uma quebra parcial de um apego familiar. Apego familiar? Não, meu filho cresceu, está trabalhando, eu ensinei a trabalhar, conheceu a palavra. Glória a Deus. E ele está muito bem. E quase todos os dias a gente se fala: oi meu filho, Deus abençoe você, como está meu neto, como está minha nora, tá bem? Tá, meu pai, tá tudo bem, como é que tá aí meu coroa? Tá tudo bem. E ele tá lá ralando, mas ele pegou para trabalhar, foi cedo. A minha filha da mesma forma. Eu quero deixar aqui, ó, minha filha saiu daqui de Salvador, que eles moram em Salvador. E ao sair, como aqui em Conquista, eu moro aqui em Conquista, eu vi minha filha falar: e aí meu pai, fala onde eu estou agora. Eu falei: ô filho, você está em Salvador. Não, meu pai, eu estou aqui em Portugal, fazendo uma conexão para Inglaterra. Desbravadora. Tá lá. Há alguns anos, eu não sei, tá lá na Inglaterra trabalhando. Sabe? Não pode. Por quê? Porque são trabalhadores, gostam de trabalhar, aprendeu a trabalhar. Eu pego isso assim como uma alegria dentro de mim. Vejo meu filho com meu neto vindo da igreja, grava um vídeo para mim, eu fico feliz. É a palavra de Deus. Então nós temos que ter esse cuidado, aleluia. A controvérsia foi essa, né? Do apego parcial de um familiar, né? Que contrariava a ordem estrita de sair da parentela. É isso, glória a Deus. Olha só aqui, ó. E agora, o trabalho. Aspas, o trabalho. Problema que Ló deu.
problema que Ló deu. O grande problema, né, prático que Ló causou está já escrito aqui, como eu falei antes, em Gênesis 13, que todos sabem qual foi o problema que Ló causou, né? O excesso de riqueza que Ló acumulou junto com Abraão, o excesso de riquezas, enfim, né? Glória a Deus, escassez, excesso de riqueza e escassez. Ambos prosperaram, tanto em ovelhas, gados, tendas, que a terra onde estavam acampados já não os sustentavam juntos. Eles prosperaram, porque Deus é Deus, né? Se você, fique em paz, continue trabalhando, mas vai trabalhar. Bota esse filho seu para ir trabalhar. A Bíblia aqui tem educação financeira, viu? Dentro da Bíblia a gente conta tudo, é educação financeira. Vai trabalhar, porque Deus prospera na sua vida. Deus não prospera na vida do preguiçoso, não. E se seu filho está dentro de casa dessa forma, você pode ter certeza que ele está trilhando o caminho da ruína. É desse jeito. E aqui eu veja bem, quando se fala de excesso de riqueza e escassez, ambos prosperaram tanto em ovelhas, gado e tendas, que a terra onde estavam acampados já não os sustentavam juntos. A terra já não sustentavam juntos, aleluia, glória a Deus. E agora? Era a briga de pastores. Briga de pastores, pastor? Sim. Pastores de ovelhas. Para acabar com a polêmica e a inimizade familiar, Abraão agiu com humildade e a generosidade, abrindo mão de seu direito de escolha e permitindo que Ló escolhesse primeiro para qual lado gostaria de ir. Meu Deus! Mas Abraão, como Deus já tinha falado com ele para sair do meio da parentela, ele cometeu esse equívoco aí, de não ter a coragem de falar, não, Deus mandou eu ir sem parente. Mas aí, Abraão também, com certeza, e Abraão, como pai da fé, já era um abençoado de Deus, e Deus ia prosperar na vida dele, e Ló começou a perturbar, e foram dividir as terras do Abraão para ter paz. Amados, eu costumo falar, eu prefiro ter paz do que ter razão. Para ter paz, Abraão mandou que Ló escolhesse. E Ló escolheu as campinas. Eu me lembro de mim, rapidinho aqui, ó, as terras que foi deixado pelos meus pais, aonde, uma certa feita, eu falei que eu ia construir em uma determinada localidade que tem lá na fazenda. Um dos meus irmãos falou assim, ali não, porque lá em cima, naquele morro ali, eu vou construir ali um bordel, eu vou construir ali um comércio, uma casa, um bordel, qualquer situação, eu vou construir. Fala bordel, é um termo que eu não sei mais como é que é, mas é a forma de expressar. Esse bordel seria o quê? Seria uma casa, um comércio grande. Lá naquela serra eu falei, então eu não posso construir. Não. Eu fiquei quieto, fiquei em paz. Tinha um outro lugar, aonde eu cheguei lá, que eu passei a minha infância, tinha a casa nossa, simples e humilde, onde nós fomos criados lá na fazenda. Já era uma casinha ainda naquela época. E eu falei, eu vou construir uma casa aqui. O outro irmão veio e falou, aqui não. Aqui não. Que aqui eu vou construir uma casa aqui, que aqui é para poder eu guardar como recordação de meu pai e de minha mãe. Eu falei, meu Deus, Senhor, o que eu vou fazer, Senhor? Eu falei, tá bom, meu irmão. Os dois irmãos fizeram assim comigo. Aí eu fui, olhei no outro lado, onde é o Monte Gerizim. E lá eu construí 2 cômodos grandes,
que era justamente para eu ter o meu refrigério lá, para fazer minhas reflexões. E lá é um monte Gerizim. E eu que fui um homem, um dia persegui crente, que eu cerquei lá para crente não orar, hoje lá é lugar de bênção, é para crente orar. E lá está ungido em nome de Jesus Cristo, e todos que chegam lá para orar, ore. E lá nós levantamos o clamor. Sempre que posso estar lá, estou. Mas eles fizeram assim. Assim foi Abraão. Falou, Ló escolhe. Ló escolheu. A escolha de Ló. Ló olhou para as aparências e escolheu a fértil Campina. Né? A fértil Campina, olha só, do Jordão. Armando suas tendas em direção à moralmente corrompida cidade de Sodoma. Armando sua tenda em direção à moralmente corrompida cidade de Sodoma. Ló armou sua tenda. E ali todo mundo vai sabendo que foi o desfecho. Quem conhece a palavra sabe qual foi o desfecho, né, de Sodoma. O que mais tarde geraria ainda mais resgates, perigos e dores de cabeça para Abraão. Olha só, de dores de cabeça para Abraão. Glória a Deus. Como quando Ló foi feito prisioneiro em guerras locais. Tá vendo? Aí todo mundo já sabe o que foi o desfecho. Ló preferiu as Campinas e tudo. Abraão, tá bom, escolhe. Assim como eu também mandei meus irmãos fazer aonde eles quisessem. Eu fui lá e escolhi. Que hoje é o Monte Gerizim que está servindo para todos orar. Só que aqui, Ló causou foi problemas. E depois todo mundo sabe o desfecho. Lá no capítulo 13 você vai encontrar. O desfecho está aqui. Capítulo 13 aqui, ó, meus amados. Você acaba encontrando, está aqui, ó. Medite nas escrituras. Amém? Então tenha cuidado, pai e mãe. A primeira orientação que eu dou, o conselho que eu dou. Você cria seu filho de forma errada. Depois ficam reclamando onde foi que eu errei. Primeiro, hoje em dia não está tendo mais Deus na mesa, no café, no almoço, no jantar, não. Não está tendo mais gratidão, agradecimento a Deus. Aí depois você quer reclamar. Você não ensina seu filho a trabalhar. Quem disse que trabalho ia matar, mata ninguém? Nada, não tem nada disso. Palavra de Deus aliada ao trabalho, porque Deus condena a preguiça. E você acha que seu filho nunca cresce, saia do meio da tua parentela. Aí Deus falou com Abraão, saia do meio da tua parentela. De todo mundo. Acabou. Que ainda era Abrão. Mandou sair. Ele carregou Ló. Assim tá cheio de pai e de mãe aí, com os filhos barbados, adultos. E assim, quando vai dando um certo horário, eles aqui vão saindo para ir para as esquinas, bater papo, prosar lá. Prosas que não edificam. Você é culpado, você é culpado. E depois vem falar que é maldição familiar. Maldição nada. Pode até ser que tenha maldição aí. Mas eu, graças a Deus, pela honra e a glória do meu Deus, se isso existiu dentro da minha família, foi quebrado. Porque em mim não existe isso. Que maldição comigo? Se existiu, foi lá, eu sei. Eu entendo, sei tudo. Eu sei qual foi a família que eu tive. Eu sei o pai carrasco que eu tive. Falo carrasco que é prova. Né? Eu sei, mas eu aprendi a ser homem, a trabalhar, sabe? A viver em paz. Depois que dei um passo para Jesus, maldição foi quebrada. É como meu filho falou para mim. Ah, meu pai, meu velho, negócio de maldição, isso aí tá tudo quebrado já, em nome de Jesus. Amém, meu filho, te amo. Quando foi que você abraçou seu filho, aconselha seu filho,
antes que o mundo aconselhe ele, porque o mundo vai aconselhar para o mal. Tá doido para tragar, mas põe seu filho para trabalhar, ensina seu filho, tira isso de dentro de você, pai, tira isso de dentro de você, mãe. Essa questão de você querer passar a mão pela cabeça do seu filho, você está levando seu filho para o abismo. Quantos pais não estão chorando à beira de um caixão agora por ter feito gosto a filhos? Que pela lei da vida é os filhos enterrar os pais, não é os pais enterrar os filhos. E quantos não estão aí? Então fica aqui essa palavra para a nossa meditação. Cuidado. Abraão levou Ló, saia do meio da sua parentela, pega teu filho adulto, barbado, põe ele para trabalhar, dê ordem. Por que ordem, pastor? Porque você tem essa autoridade de Jesus, ele nos deu autoridade. E muitas vezes esse filho está cheio de demônios. Dentro da nossa casa está cheio de demônios, porque começa em nossa casa. Nós temos que estar orando, nós temos que estar expulsando demônios. E pelo nome de Jesus Cristo, ele nos ordena que em nome dele nós curaremos os enfermos e expulsaremos demônios. Fica passando a mão pela cabeça de filho, ainda adulto. Criança eu não estou dizendo nada, porque criança a gente vai crescer, vai ensinar. E você que é mãe tem essas criancinhas aí e que já pegou uma e já está com os outros aí ouvindo agora essa mensagem de 15 anos, que já está com o pescoço duro, você está com medo de sua mãe, 15 anos, 16 anos, 17 anos, 19, 20. Você, pelo menos pequeno aí, tenta salvar. Tenta salvar. É desse jeito. Amém? Que Deus em Cristo abençoe e que venha fortalecer a você, pai, a você, mãe, e que Deus venha trazer sabedoria para cada um de nós, para nós estar orientando nossos filhos, ensinando a trabalhar, porque o trabalho edifica o homem. Os preguiçosos não herdarão o reino do céu, não. Eu tomo posse da palavra. Que esta mensagem chegue aonde eu não posso ir. Evangelista Dalmo Pereira orando por você, que me perdoe, você pai, você mãe, que anda alisando teu filho de 20 anos, 25 anos, 18 anos, 15 anos, 16 anos, sem querer botar para trabalhar. Cuidado, você está levando seu filho para o abismo. Tem cuidado, viu? Muito cuidado. Que Deus em Cristo abençoe. Glória a Deus.